Meu nome é Rita Alves de Souza. Tenho 84 anos muito vividos. E mais ainda guardados aqui dentro, no peito. Já vi muita coisa. Nascer e morrer. Mentira virando verdade para proteger os outros. Mas tem uma coisa que nunca contei pra ninguém. E hoje, depois de tantos anos calada, eu acho que chegou a hora. Sabe, quando a gente chega nessa idade, tudo muda. O corpo dói, a memória falha. Mas a alma, a alma clareia. As coisas que antes a gente guardava com medo começam a pesar. E a vontade de deixar tudo claro, de tirar esse fardo do coração, vira quase uma urgência. Eu fui mãe. Mãe de alma, de tempo, de cuidado. Mãe de um menino que não saiu de mim, mas que foi meu como se tivesse saído. E a parte mais dura é que eu só descobri que ele não era meu de verdade depois que meu marido morreu. E deixou a verdade escrita, num testamento. Mas para entender essa história, a gente tem que voltar no tempo. Eu nasci em 1939, em uma roça pequena no interior de Minas Gerais. A gente era pobre, mas vivia com dignidade. Naquela época, a mulher aprendia desde cedo a trabalhar, calar e aceitar. E foi assim que fui criada. Casei com Otacílio quando eu tinha 21 anos. Ele era um bom homem, sério, trabalhador, daqueles que não falavam "te amo", mas mostravam amor trazendo lenha, ajeitando o telhado, ou me entregando um broto de couve colhido antes do sol nascer. A gente não tinha luxo. Morávamos numa casa de madeira com varanda de cimento batido. Mas eu sonhava com filhos correndo por aquele quintal. Só que os filhos nunca vieram. Tentei de tudo. Chá de boldo, simpatia na beira do rio, promessa para Santo Antônio. Fiz exame com parteira, fiz novena. E nada. Cada mês que passava sem sangue, eu me enchia de esperança. Cada mês que ele vinha, eu chorava escondido para ninguém ver minha dor. Otacílio nunca me cobrou, nunca me culpou. Mas eu via no olhar dele um silêncio cheio de saudade do que a gente não tinha. Ele também queria ser pai, disso eu sei. Foi então que, num fim de tarde cinzento, ele chegou com um embrulho nos braços. Era um bebê, um menino pequeno, enrolado num paninho azul claro. Otacílio me olhou nos olhos e disse: "É filho de uma prima minha lá de Uberlândia. Ela morreu no parto. Não tem ninguém para cuidar. Eu não consegui deixar ele lá." Naquele momento, eu não perguntei nada. Não pedi documento. Não quis saber o nome da mãe, nem se era verdade ou não. Meu coração abriu as portas. Peguei o menino nos braços e senti como se ele tivesse me escolhido. Batizamos ele de Marcos. E dali em diante ele foi meu filho. Ninguém discutia isso. Eu não dizia adotado, não dizia sobrinho, não dizia afilhado. Era meu. E pronto. Foram anos de amor. Mamadas, febres, primeiros passos, bilhetinhos escritos com lápis de cor dizendo "te amo, mamãe". Eu vivi tudo isso com ele. Me chamava de mãe com um carinho que curava qualquer dor. Era doce, afetuoso, mais sensível que os meninos da vizinhança. E era muito agarrado comigo. Me chamava de Mainha. Otacílio sempre foi um pai presente. Fazia brinquedo de madeira, ensinava a pescar, levava para vender leite na estrada. Mas nunca mais falou sobre aquela tal prima. E eu, com medo de estragar aquilo tudo, escolhi ficar calada também. A vizinhança falava: "Esse menino não parece com vocês. Tem os olhos mais claros, né?" Eu só sorria e dizia: "Mas é a nossa cara por dentro." Os anos passaram. Marcos cresceu, estudou, casou, teve filhos. E eu vivi para ver tudo isso. Foi o maior presente da minha vida. Mas um dia, Otacílio ficou doente. Um câncer agressivo. Quando os médicos disseram que não havia mais o que fazer, ele me chamou no quarto, já com a voz fraquinha, e disse: "Rita, quando eu for, tem um envelope com o advogado. Lê, vai ser importante." Eu não entendi muito bem. Achei que fosse conta, escritura, coisa de terra.
Só fui abrir depois do enterro. Era o testamento. Dividi as coisas entre mim e Marcos. E no fim, uma carta escrita à mão, com a letra dele. Rita, me perdoa. Marcos não é filho da minha prima. Ele é meu filho, com outra mulher. Foi um erro do passado. Ela não quis criar. E eu não tive coragem de te contar. Achei que você não ia perdoar. Mas você criou ele com tanto amor que ele virou seu também. E sempre foi. Na hora eu paralisei. O mundo ficou mudo. Chorei. Senti o sangue gelar nas veias. Fui traída, enganada. E ao mesmo tempo, amei mais ainda aquele menino. Porque tudo que eu dei foi sincero. E tudo que ele me deu, também. E foi aí que tudo começou a mudar. Mas isso eu conto no resto da história. Eu fiquei dias sem dormir depois que li aquela carta. Parecia que tudo que eu vivi desmoronava de uma vez. Era como se a minha vida, minha família, meu amor, tudo tivesse sido montado sobre uma mentira. Cada palavra que Joaquim escreveu me doía como se fosse faca. Não pela traição, que doía sim, mas porque ele não confiou em mim. Porque ele escondeu de mim algo que era meu também. Acordava no meio da noite com aquela frase rodando na cabeça. Ele é meu filho com outra mulher. E o pior era que mesmo com toda a dor, mesmo com o peso da mentira, eu sabia no fundo do meu coração. Marcos era meu também. Não de sangue, não de documento, mas de alma, de cuidado, de amor. Passaram-se 2 dias. Eu me sentei com o papel nas mãos, o coração apertado, e chamei Marcos para conversar. Ele veio com aquele jeito doce de sempre, me chamando de Mainha, perguntando se eu queria chá. E eu, com os olhos cheios d'água, entreguei a carta para ele em silêncio. Ele leu devagar. O rosto foi mudando, os olhos marejando. Quando terminou, ele me olhou, com a carta ainda nas mãos, e disse: Mãe, eu não sabia. Juro que não sabia. A senhora é a única mãe que eu conheço. A única mãe que eu amo. Eu chorei. Chorei como não chorava desde que perdi minha mãe. E ele me abraçou forte, como fazia quando era criança. Ficamos ali, os dois, no meio da sala, com o silêncio dizendo tudo. Depois daquele dia, muita coisa mudou. Mas ao mesmo tempo, nada mudou. As pessoas começaram a comentar. Porque, como tudo em cidade pequena, o assunto se espalhou. Alguns parentes vieram até mim e disseram coisas que feriram. Você foi feita de trouxa. Esse menino nem era seu. Você criou o filho de outra como se fosse seu. Mas eu olhava para Marcos e meu coração respondia: foi meu, sim. Sempre foi. E ninguém vai tirar isso de mim. Outros ainda diziam: agora que ele sabe a verdade, vai te largar. Vai querer saber da mãe de sangue. Mas ele não largou. Pelo contrário, passou a vir mais, a cuidar mais de mim. E isso só reforçou o que eu sempre soube. O amor que a gente planta floresce, mesmo em solo mentiroso, mesmo sem raiz de sangue. Teve um dia em especial que ficou marcado para mim. Fui ao médico para fazer uns exames de rotina. Marcos que me levou. No consultório, a enfermeira perguntou: e o senhor é? E ele respondeu firme, na hora: sou o filho dela. Eu não consegui segurar as lágrimas, porque naquele momento ele me escolheu. Mesmo depois da verdade, mesmo com tudo o que ele descobriu, ele me escolheu. E isso, minha gente, não tem papel de cartório que substitua. Eu também precisei fazer as pazes com o passado, com Joaquim. Por um tempo eu senti raiva. Achei que ele não me amava de verdade, que tinha me usado. Mas depois, pensando com calma, entendi. Talvez ele tenha amado tanto que teve medo de me perder. Fez errado? Fez. Mas eu também não teria tido coragem de entregar aquele bebê depois de pegar ele no colo. Então, escolhi perdoar. Porque perdoar é libertar a si mesmo.
E o perdão é o último ato de amor que a gente pode oferecer a quem já partiu. Hoje, eu olho para trás e vejo. Sim, fui enganada, mas também fui escolhida. Por Deus, talvez. Pela vida. E por aquele menino que nunca deixou de me chamar de mãe. A verdade pode machucar, mas o amor, se for de verdade mesmo, sobrevive a qualquer revelação. E essa, meu filho, é só a segunda parte da história. Ainda tem muito mais que eu quero te contar. Depois que a verdade veio à tona, eu achei que a parte mais difícil já tinha passado. Que a dor maior era saber que fui enganada por quem eu mais confiava. Mas não. O que veio depois do testamento foi pior. O julgamento. Cidade pequena tem disso. O povo fala, cochicha, aponta. Tudo sem saber da metade da história. Te olham como se a vergonha fosse sua. E o que mais machuca é que essa vergonha nunca foi minha. Na primeira missa que fui depois de enterrar meu marido, senti os olhares. Mulheres com o terço na mão e o veneno no canto da boca. Uma delas chegou a me dizer na cara dura: "A senhora foi muito boa. Criar filho de outra? Eu, hein?" Eu fiquei sem resposta, porque a dor era maior do que qualquer explicação. O que ela não sabia era que aquele menino tinha sido meu, desde o dia em que encostou a cabeça no meu peito. Alguns parentes também começaram a se meter. Gente que mal me visitava apareceu com opiniões que nem esperava receber. Disseram que eu devia ter exigido a verdade desde o começo. Como se fosse simples. Como se fosse fácil duvidar de um homem que a gente amou por toda a vida. E teve gente que duvidou de mim. Que questionou se eu sabia e escondi. Como se eu fosse cúmplice de uma mentira que me feriu mais do que a qualquer um. O que me segurou de pé foi ele, Marcos. Mesmo depois de tudo, continuou me tratando como mãe. Me ligava todo dia. Me perguntava se eu estava comendo, se estava tomando os remédios. Me chamava de Mainha, com aquele carinho que cura tudo. Teve um dia que a filha dele, minha netinha, chegou em casa com os olhinhos cheios d'água. Perguntou baixinho: "Vó, é verdade que a senhora não é minha avó de verdade?" Na hora, o chão abriu debaixo dos meus pés. Segurei as mãozinhas dela e disse: "Meu amor, ser avó é amar, é cuidar, é estar. E isso eu sempre fui com você. Sou sua avó porque meu coração escolheu ser." Ela sorriu e me abraçou. E aquele abraço me lembrou do porquê eu aguentei tudo em silêncio por tanto tempo. Por amor. Um amor que não precisa de sangue nem de certidão. Aprendi que nem todo mundo vai entender a nossa história. E nem precisa. O que importa é quem viveu ela com a gente. O que importa é o olhar do filho que não te saiu do ventre, mas te chama de mãe como se tivesse nascido do seu próprio peito. As fofocas passaram. Algumas pessoas se calaram, outras seguiram falando. Mas eu aprendi a escutar só o que importa. O coração de quem me ama de verdade. Hoje, depois de tudo, eu não carrego mágoa, sabe? A vida é muito curta para isso. Cada cicatriz que eu tenho conta uma parte da minha história, sabe? É incrível. Cada uma delas traz lembranças, risadas e até algumas lições que eu aprendi ao longo do caminho. Uma história real, cheia de desafios, mas também repleta de amor e esperança. Amor de verdade é aquele que nunca mente, que tá sempre ao seu lado, sabe? É o tipo de amor que te faz sentir seguro, que te apoia em tudo e que está lá nos melhores e piores momentos, né? Porque talvez, do outro lado da tela, tenha alguém passando pela mesma coisa. E se tiver, eu quero que saiba, você não tá só. A gente é mãe não é porque pare. A gente é mãe porque ama. Depois daquela conversa, eu pensei que tudo ia sossegar, que o pior já tinha passado. Mas a vida, ela nunca para de testar a gente. E aí veio o que eu mais temia. A curiosidade. Era inevitável. Depois de ler o testamento,
Depois de saber que era filho de outra mulher, Marcos começou a se perguntar: quem era ela? Por que me deixou? Será que ainda está viva? No começo ele não dizia nada, mas eu via no jeito dele que alguma coisa estava remoendo por dentro. Ele olhava para as fotos antigas da família com mais atenção. Ficava mais quieto, mais pensativo. Até que um dia, ele sentou comigo com cuidado, como quem pisa em chão de vidro, e falou: Mainha, tô querendo descobrir quem é minha, mãe biológica. Sinto que preciso saber mais sobre minhas raízes, sabe? É uma coisa que tá me consumindo, e eu realmente preciso entender de onde venho. Na hora, o chão balançou de novo. O coração apertou como se faltasse o ar. Mas eu respirei fundo e respondi: Você tem todo o direito, meu filho. E eu vou estar aqui, aconteça o que acontecer. Falei com a boca, mas o coração... esse chorou baixinho. Porque o medo tomou conta de mim. Medo de perder meu lugar. Medo de que, ao encontrar a mulher que o pariu, ele esquecesse quem o criou. É um sentimento que só quem é mãe de verdade entende. Não é ciúme. É aquele temor silencioso de que o amor que você construiu com tanto sacrifício possa, de alguma forma, ser diminuído. Marcos começou a procurar. Foi atrás de cartório, conversou com o advogado que cuidou do testamento, até encontrou o nome da mulher. Chamava-se Neide Aparecida e morava em São Paulo, ou pelo menos morava, na época em que tudo aconteceu. Ele não me envolveu demais. Fez tudo em silêncio, com muito respeito. Mas cada vez que ele saía para mais uma viagem atrás de respostas, eu ficava ali, sentada na varanda com o coração nas mãos. Lembrava dos primeiros passos dele, dos dentes de leite, das noites que ele teve febre e eu fiquei sem dormir, dos brinquedos que o Tacílio fazia. E me perguntava: será que tudo isso vai ser apagado por uma mulher que não quis ou não pôde ficar com ele? Depois de 2 semanas, ele voltou, com um envelope nas mãos e os olhos molhados. Ela morreu, mainha. Ficamos em silêncio. Ele me mostrou uma foto. Era uma mulher simples, com olhos parecidos com os dele. Não sei descrever o que senti. Parte de mim aliviada. Parte de mim com pena. Pena dela por não ter conhecido aquele homem maravilhoso que o filho se tornou. Pena dele por não poder perguntar o que queria. E pena de mim por ter sentido medo de tudo isso. Marcos me abraçou como há muito tempo não fazia. Forte, como se dissesse sem palavras: a senhora é tudo o que eu tenho. E naquele abraço eu entendi. Ele podia ter outras raízes, mas o tronco era eu. Ele colou a foto num álbum e escreveu: Neide, minha mãe de sangue. Rita, minha mãe de alma. Ali eu chorei, mas não foi de dor. Foi de paz, porque eu percebi que a gente pode dividir espaço no passado, mas nunca no coração de quem ama de verdade. E foi assim que mais uma página dessa história foi virada. Uma página difícil, dolorida, mas necessária. Porque a verdade, por mais que doa, sempre traz liberdade. E o amor, quando é verdadeiro, não se perde. Ele se transforma, se adapta, mas nunca desaparece. Depois da procura, depois da foto, depois do silêncio, veio o vazio. Não um vazio triste, desses que doem, mas um silêncio diferente. Um espaço dentro de mim que ficou limpo. Como se, finalmente, eu tivesse varrido um cômodo da alma que ficou trancado por décadas. A vida voltou ao seu ritmo. Marcos seguia vindo me ver. Os netos continuavam correndo pela casa. O fogão a lenha continuava aceso todo fim de semana. Mas eu já não era mais a mesma. Algo dentro de mim tinha mudado. E era para melhor. Durante muitos anos eu vivi com medo. Medo de ser desmascarada, medo de perder o que tinha, medo da vergonha. Mas quando tudo veio à tona, eu percebi que o pior medo era o de nunca ter contado a verdade.
de ter ido embora com esse segredo pesando no coração. Foi num desses fins de tarde que eu decidi. Sentei na cadeira da varanda, olhei para o céu, aquele céu mineiro cheio de cores no pôr do sol, e falei em voz alta para mim mesma. Chegou a hora. No outro dia, pedi pro neto mais velho, que entende dessas coisas de internet, pegar uma câmera. Queria gravar, queria deixar registrado. Não só para a família, mas para quem mais quisesse escutar. Porque eu sei que tem muita mulher por aí com a alma cheia de histórias engasgadas. Demorei para me acostumar com a ideia de falar olhando para uma lente. No começo tremia, a voz falhava. Mas depois que comecei... Ah, meu filho, não parei mais. Era como se cada palavra tirasse uma pedra do meu peito. Contei tudo, desde o início. Falei do Joaquim, da descoberta, do testamento, da busca pela mãe biológica. Falei da dor, mas falei também do amor. Porque se tem uma coisa que ficou clara pra mim, é que a verdade pode ser amarga. Mas o amor, quando é verdadeiro, cura tudo. Depois que terminamos de gravar, sentei em silêncio. Marcos me olhou e disse: "A senhora foi muito corajosa, mãe. Não é todo mundo que tem essa força." Mas eu não me sentia corajosa. Eu me sentia livre. Pela primeira vez em muitos anos. Nos dias que seguiram, meu corpo ficou mais leve. A comida pareceu mais gostosa. Até o barulho dos passarinhos de manhã parecia mais bonito. Porque o peso da mentira, mesmo quando a gente não conta, ele come a gente por dentro. E quando a gente solta, a alma respira. Recebi várias mensagens, tanto de pessoas que conheço quanto de desconhecidos. Muitas mulheres compartilharam suas histórias, contando que também criaram filhos que não eram seus. É incrível ver como a gente se conecta, né? Que também foram traídas, silenciadas, apagadas. E eu respondi uma por uma. Porque a dor compartilhada vira ponte. E ponte aproxima, conecta, cura. Hoje eu olho para trás sem amargura, só com saudade. Saudade de quem eu fui, de quem eu me tornei. E principalmente, orgulho de quem eu nunca deixei de ser. Mãe. Sim, eu fui enganada. Mas não fui vencida. Porque amar nunca é erro. Amar é escolha. E eu escolhi amar aquele menino todos os dias da minha vida. E agora que contei tudo, posso viver meus últimos anos em paz. Porque minha história, com todas as suas dores e alegrias, agora é minha por inteiro. Sem esconderijo, sem medo. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui cada relato é uma vida que precisa ser ouvida. Comenta aí se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que carrega um silêncio assim no peito. Porque quando a avó fala, o mundo escuta.